Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre o tronco encefálico, ok? Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. Hoje nós vamos falar sobre tronco encefálico, anatomia e organização morfofuncional, ok? A anatomia, ou seja, como ele é formado macroscopicamente, né, e sua organização morfofuncional, ou seja, como ele se organiza topograficamente e de forma a executar a sua função. Vocês lembram, nós já falamos naquela aula inicial, o sistema nervoso ele vai se originar a partir de 3 vesículas encefálicas, né? São as vesículas primordiais, né? Depois que aquele sulco neural, aquela placa neural se desenvolve, o sulco neural começa a se instalar, até que ele se fecha e forma, dá origem ao tubo neural. Esse tubo neural ele vai se modificando e dá origem primeiro a 3 vesículas encefálicas, que são chamadas de vesículas encefálicas primordiais. São o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. O mesencéfalo sofre pouca modificação e continua como mesencéfalo, e o rombencéfalo dá origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. Tá? O metencéfalo vai dar origem ao cerebelo e à ponte, e o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo, ou medula oblonga. Então, o mesencéfalo, que é uma das vesículas secundárias, o metencéfalo, que é outra das vesículas secundárias, e o mielencéfalo vão dar origem ao mesencéfalo definitivo, à ponte definitiva e ao bulbo definitivo, ou seja, ao tronco encefálico. Então, quando nós observamos um corte sagital, como esses dois aqui, nós observamos então aqui um corte sagital, né, onde foi retirada a metade esquerda e foi mantido aqui, ó, não foi cortado aqui o sistema nervoso central, o encéfalo. Então, nós observamos aqui, ó, o telencéfalo, nós observamos bem aqui o cerebelo, e aqui, embaixo do telencéfalo e anterior e inferiormente ao cerebelo, olhem que pela direção o cerebelo está atrás, mas também está acima, no nível superior. Esse conjunto estrutural que nós vemos muito pouco aqui, ó, é o tronco encefálico. Ele vai se estender desde o diencéfalo até aqui, ó, no nível do foramen magnum, quando há a transição do tronco encefálico para a medula espinal. Ou seja, nós, num corte como esse aqui, nós visualizamos muito pouco o tronco encefálico, né? Ele vai acabar sendo escondido tanto pelo telencéfalo quanto pelo cerebelo. Então, a melhor forma de nós visualizarmos o tronco encefálico como um todo é esse corte, que é o corte mediano. É um corte sagital que passa bem pelo meio, né? E divide o corpo em 2 metades aproximadamente idênticas. Então, nesse corte mediano, nós observamos aqui o telencéfalo, né? Nós observamos aqui, embaixo do telencéfalo, o diencéfalo, né? E observamos aqui, posteriormente, o cerebelo. Ó. Embaixo do diencéfalo e adiante do cerebelo, anteriormente ao cerebelo, nós observamos, então, esse conjunto ó, que começa aqui e termina aqui, ó, que é o tronco encefálico. Então, nós temos uma primeira estrutura aqui, que é chamada de mesencéfalo, né? Mesencéfalo. Depois nós temos uma estrutura que se projeta mais anteriormente aqui, ó, que antigamente era chamada de protuberância, que é a ponte. Depois, então, nós temos aqui um sulco, um pequeno sulco, que vai ser formado entre a ponte e essa estrutura aqui, ó, que é o bulbo. Né? O bulbo, como vocês podem observar, ele tem uma parte aberta, ó, e ele tem uma parte fechada. Né? Nessa parte fechada, você observa um pequeno canalzinho aqui central do bulbo. A continuação aqui do bulbo é a medula espinal. Então, nós temos o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Né? Chama atenção aqui, ó, quando nós falamos na aula passada, nós falamos sobre os ventrículos, né? E nós definimos aqui
o terceiro ventrículo, que é a cavidade do diencéfalo, e o quarto ventrículo aqui, ó. Vejam aqui, ó, o mesencéfalo ele começa aqui e há um canal no seu interior. Isso aqui é a parte posterior do mesencéfalo, né, o chamado teto do mesencéfalo, e aqui é a parte anterior do mesencéfalo. Então, esse canal ele vai ligar o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Vejam que a parte posterior da ponte não tem um teto, como o mesencéfalo, nem a parte posterior do bulbo vai ter um teto. O que seria ocupado pelo teto é ocupado aqui pelo cerebelo. Então, essa parte aberta aqui do bulbo e a ponte, a parte posterior da ponte, vão formar, em conjunto com o cerebelo, vão delimitar a região do quarto ventrículo. Tá? Vejam aqui, ó, nessa imagem de ressonância, olha aqui, ó, nós visualizamos muito bem tudo que visualizamos no corte. Está aqui a região do terceiro ventrículo, né, mais pretinha aqui, porque tem líquor no seu interior. Aqui, ó, o início do mesencéfalo, né? Então, aqui o aqueduto do mesencéfalo, passando entre o seu teto e a sua parte anterior, né? E terminando aqui, ó, no quarto ventrículo. Então, aqui, na parte anterior ao quarto ventrículo, como limites anteriores e inferiores do quarto ventrículo, nós vamos ter a ponte, né? Ou protuberância, né? Já que ela se faz uma proeminência anterior aqui. E abaixo da ponte, ó, depois que ela estabelece um sulco aqui, entre ela e o bulbo, sulco bulbo pontino, o bulbo. O bulbo ou medula oblonga. Tá? Depois, no momento em que se passa aqui do foramen magnum, né, você tem o início da medula espinal. Não há um limite anatômico preciso, se considera como limite uma linha horizontal, um plano horizontal que passe pelo primeiro filamento do primeiro nervo cervical. Daí para baixo é medula, daí para cima é bulbo. Tá? Vejam como aqui essa parte inferior do bulbo, ó, ela está bem próxima aqui do foramen magnum, né? E bem vizinha aqui, ó, dessa parte aqui do cerebelo, que é a chamada tonsila cerebelar. Nós já conversamos sobre isso na aula passada, né? Se houver um aumento da pressão intracraniana, essas duas estruturas podem herniar pelo foramen magnum e essa tonsila comprimir, então, essa região do bulbo, com repercussões que vocês vão compreender mais adiante. Então, esse é um corte sagital, né? Nesse caso especificamente, um sagital mediano. Nós podemos fazer um corte frontal, como esse aqui, ó, aqui numa peça anatômica, né? E aqui uma ressonância. Então, nós observamos, ó, os dois hemisférios telencefálicos, né? Aqui, ó, uma parte do diencéfalo, aqui parte dos ventrículos laterais, aqui terceiro ventrículo. Nós vemos aqui, então, ó, mesencéfalo, tá? Nós vemos aqui ponte, nós vemos aqui bulbo, ok? Vejam, aqui está o cerebelo, ó, cerebelo de um lado e do outro, tá? Então, para lá é a parte posterior do corte. Vejam aqui na ressonância, ó, o mesencéfalo, né, a ponte e o bulbo. Essas estruturas aqui, ó, que se projetam na direção do cerebelo, são chamados pedúnculos cerebelares. São conjuntos de substância branca, né? Então são fibras, são tratos, que vão fazer a comunicação das diversas estruturas do tronco encefálico com o cerebelo e através do tronco encefálico até, por exemplo, da região do córtex com o cerebelo, da córtex telencefálica e da medula espinal também. Ok? Muito bem. Então, relembrando aqueles eixos, né, que eu comentei com vocês na primeira aula, o eixo de Forel, que é o eixo que passa aqui, ó, pelo telencéfalo e pelo diencéfalo, ele estabelece um ângulo com o eixo de Meiner, né, que é o eixo do tronco encefálico, né? Então, no tronco encefálico, o eixo de Meiner, do tronco encefálico, ele é bem aproximado ao eixo longitudinal do corpo. Então, para efeito de tronco encefálico, tudo que está na frente dele, nós nos referimos como anterior. E tudo que está atrás, nós nos referimos como posterior. Ok? Então, é fácil você fazer referência às estruturas do tronco encefálico anteriores e posteriores.
Como ele está levemente inclinado, né, nós consideramos o cerebelo posterior e um pouco superior a ele. Então, a contribuição cerebelar para o quarto ventrículo, nós chamamos de teto do quarto ventrículo. E a contribuição encefálica, do tronco encefálico, né, a ponte e o bulbo, nós chamamos de assoalho do quarto ventrículo. Né? Não é exatamente um assoalho, mas ele está anterior e inferior por causa dessa discreta inclinação aqui, dessa discreta obliquidade em relação ao verdadeiro eixo vertical do corpo. Como todas as estruturas do sistema nervoso central, a gente tem que caracterizar muito bem os seus componentes de substância cinzenta e de substância branca. Né? Então, como nós já definimos na primeira aula, a substância cinzenta é o corpo do neurônio e a substância branca é o axônio. Ou seja, a substância cinzenta, nós podemos pensar nela como a área de processamento da informação, tanto da informação recebida, quanto da informação que vai ser enviada sob a forma de um comando, geralmente um comando motor. E a parte de substância branca, nós pensamos sempre em condução. Né? Simplesmente vai conduzir, tanto no sentido eferente, quanto no sentido aferente. Então, é isso, substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta, os corpos de neurônio, vão sempre se agrupar no formato de núcleos, quando elas estão localizadas dentro do sistema nervoso central, ou córtex, né? E no formato de gânglios, quando eles estão localizados fora do sistema nervoso central. Tá? E a substância branca, ela vai estar sempre organizada na forma de tratos ou feixes. Né? Trato, por exemplo, córtico-espinal, ligando o córtex telencefálico com a medula espinal. Geralmente os tratos eles têm, ou fascículos, eles têm os nomes que indicam de onde eles vão para onde eles vão. Então, quando nós realizamos um corte, né? Por exemplo, aqui no telencéfalo e no cerebelo, nós vamos observar isso aqui, ó. Uma parte central de substância branca e uma parte periférica de substância cinzenta. Como é periférico, na casca, nós chamamos de córtex, e muito semelhante ao cerebelo. Aliás, é por isso que o cerebelo é chamado de cerebelo, um pequeno cérebro. Ele tem uma parte central de substância branca e uma parte periférica de substância cinzenta ou córtex cerebelar. É fácil de entender, né? O córtex é o final da via aferente. A informação ela chegou pela medula espinal, por exemplo, pelos nervos ali, ou chegou pelo tronco encefálico, pelos nervos cranianos, ela vai ter que entrar, percorrer um trajeto, né, por toda essa substância branca e vai terminar aqui. O corpo do neurônio final vai estar aqui. Aqui que essa mensagem vai ser realmente entendida, aqui que vai ser elaborada uma resposta para essa informação. Né? E depois ele vai... O final da mensagem aferente foi percebido aqui. E aqui que vai começar o quê? O início, né? Obviamente, vai começar o início da mensagem eferente, da ordem. Então, o córtex ele vai ser sempre o final da via aferente e o início da via eferente. Então, ele vai ter que ficar por fora, é claro. Tá? Agora, na medida que essa mensagem vai passando por aqui, existem diversos aglomerados. Aqui, por acaso, no telencéfalo, nesse corte não está aparecendo, mas tem diversos também, a gente vai ver adiante no telencéfalo. Assim como tem no cerebelo, está aparecendo, está vendo aqui? Ó, aglomerados de substância cinzenta, olha aqui, ó, dentro da substância branca, incrustado na substância branca do cerebelo. Aqui, esse aglomerado, então, nós chamamos de núcleo. Né? Mesmo tipo de histologia que eu tenho aqui no córtex. Aqui eu tenho corpos de neurônio, aqui eu também vou ter corpos de neurônio. Nesse caso aqui, é um núcleo que chamamos de núcleo denteado, ele tem essas indentações aqui, ó, é o núcleo denteado. Aqui eu tenho outros núcleos aqui, ó, tá vendo? Enfim, núcleos são aglomerados de corpos celulares no interior da substância branca. Então, são substância cinzenta também. Né?
qual vai ser a função desses núcleos, diversas formas de interferência, tanto na mensagem que vai da córtex em direção às vias inferiores, quanto naquela que chega, interferindo e modificando essa mensagem, né? Se nós compararmos o telencéfalo, ou cérebro, e o cerebelo, com a medula espinal e com o tronco encefálico, nós vamos ver que aqui é diferente, né? Aqui é o contrário, a substância branca está periférica e a cinzenta no interior. É fácil de entender, né? Aquela mensagem veio lá de cima, até chegar aqui, ó. Quando chega aqui, ela vai encontrar um corpo celular e esse corpo celular vai ser a última sinapse, né? E daqui, então, vai sair pela substância branca uma estrutura que vai se incorporar ao sistema nervoso periférico, levando essa mensagem. Então, aqui tem que ser o contrário, a parte branca tem que estar por fora, né? Na medula espinal, isso é muito bem organizado, eu tenho um conjunto de substância cinzenta, como nós já vimos, bem no meio, formando aquele H medular, né? No tronco encefálico, ó, isso aqui são cortes do tronco encefálico, aqui um corte do mesencéfalo, aqui um corte do bulbo, é diferente. Você tem a substância branca e vários aglomerados de substância cinzenta, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. Então, no tronco encefálico, nós temos, ao invés de um H medular, concentrando esses núcleos, né, formando colunas, como na medula espinal, nós temos um salpicado de núcleos. Nós temos sempre a substância branca por fora, mas incrustada nessa substância branca diversos tipos de núcleo. Essa que é a organização do tronco encefálico. Substância branca periférica e no interior da substância branca, ilhotas, né, de substância cinzenta que nós chamamos de núcleo, que vão se distribuir de forma diversa ao longo do tronco encefálico. Ok? Então, nessa substância cinzenta, os núcleos que vão trabalhar, vão interpretar mensagens, vão modificar ordens, etc. E, em torno deles, a substância branca, por onde essas mensagens estão transitando, tanto no sentido longitudinal, né, ascendente ou descendente, quanto num sentido transverso, integrando diferentes regiões do tronco encefálico, integrando o tronco encefálico com o cerebelo e etc. Então, novamente aqui a distribuição do tronco encefálico, né? A parte mais superior dele, nós aqui conseguimos visualizar, nós estamos tendo uma visão inferior, né, e anterior, né? Estamos olhando por aqui, ó, nessa direção aqui. Então, nós observamos a parte mais superior do tronco encefálico aqui, que é a chamada, o mesencéfalo. Nós vimos muito pouco do mesencéfalo nessa vista anterior, né? Depois, abaixo dele, nós observamos muito bem a ponte, né? E abaixo da ponte nós observamos muito bem o bulbo ou medula oblonga. Em seguida, nós temos aqui a medula espinal. Então, no melhor corte para se visualizar, conforme nós já concluímos antes, no corte sagital, especificamente aqui um mediano, nós observamos aqui o diencéfalo, né? A cavidade do terceiro ventrículo, aqui o diencéfalo, né? E abaixo do diencéfalo, então, nós temos o início aqui do mesencéfalo. E está aqui o mesencéfalo, né? Com o aqueduto mesencefálico no seu interior. Depois, abaixo do mesencéfalo, eu tenho, então, essa parte mais volumosa, que é a ponte. E abaixo da ponte, eu tenho essa parte que vai diminuindo de volume, né? Que é a medula oblonga ou bulbo, né? Reparem que o bulbo tem uma parte aberta, que vai fazer parte do quarto ventrículo, e uma parte fechada com um canal, né? Como ele vai cada vez se parecendo mais com a medula espinal, né? A medula espinal tem aquele canal central da medula espinal. Ok? Muito bem. Então, vamos olhar um pouquinho dos aspectos macroscópicos da anatomia do tronco encefálico, né? O tronco encefálico, então, como nós já definimos, tem a sua parte mais superior é o mesencéfalo. Quando nós observamos aqui essa vista anterior do mesencéfalo, a única parte do mesencéfalo que nós conseguimos ver é essa aqui, ó. É um conjunto de fibras, está vendo? Ó? Nesse sentido aqui, longitudinal, ó, que nós observamos aqui, ó. Esse conjunto está aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Ó? É esse conjunto aqui. Isso aqui nós chamamos de pedúnculo cerebral.
O pedúnculo cerebral é um conjunto de fibras que está descendo lá do telencéfalo, do diencéfalo, tá? E em direção inferior. Então, esse conjunto de fibras são tratos motores, que a gente vai ver mais minuciosamente a seguir, principalmente o trato córtico-espinal, né, que é o principal controle motor do chamado sistema piramidal, que vai descer aqui por esses pedúnculos cerebrais, vai atravessar aqui pela parte anterior aqui, ó, da ponte, e depois vai continuar aqui no bulbo. Essa projeção aqui, chamadas pirâmides bulbares, são esses tratos que começaram descendo no tronco cefálico lá em cima, no pedúnculo cerebral, continuaram aqui pela ponte e vão terminar aqui no final, ó, do tronco do bulbo, né, no final do tronco encefálico, fazendo um cruzamento, né, e entrando na medula espinal. Então, aqui, ó, os pedúnculos cerebrais, aqui a ponte, né, e aqui o bulbo com essas pirâmides, né, que são a continuação daqueles pedúnculos cerebrais. Então, de importante aqui em relação ao mesencéfalo, nessa visão, entre os pedúnculos cerebrais, nós temos uma depressão que é chamada fossa interpeduncular. Nós estamos vendo aqui e estamos vendo aqui, ó. Existem estruturas nervosas que você pode olhar aqui, como, por exemplo, o nervo oculomotor, ó, e aqui o nervo óptico, né, e o trato óptico, que estão nessa região, né? Então, as alterações dessa região podem comprimir essas estruturas e provocar alterações dos movimentos do bulbo do olho e, consequentemente, na visão. Aqui, quando nós observamos a ponte nessa visão, observamos uma depressão aqui, tá vendo? Repara que tem um sulco aqui, ó. É o sulco da artéria basilar. Então, aqui, ó, é o sulco da artéria basilar. Duas pequenas artérias que não aparecem aqui, são as chamadas artérias vertebrais, né? Lembram da coluna cervical? No processo transversário, no processo transverso da coluna cervical, tem aquele forame transversário, né? A artéria vertebral passa através dos forames transversários. Quando ela chega num determinado nível aqui, próximo ao forame magno, ela se une às duas artérias vertebrais, direita e esquerda, e se transforma na artéria basilar. A artéria basilar, ela vai, então, se localizar aqui junto à ponte, nesse sulco da artéria basilar, e vai ajudar as artérias carótidas, né, que estão subindo mais anteriormente, elas vão se unir e vão formar uma estrutura poligonal, que é o polígono de Willis, ou circuito arterial do cérebro, encarregado da vascularização de toda aquela região do sistema nervoso central, uma região importantíssima de vascularização arterial. Lateralmente aqui, ó, essas fibras da ponte, elas vão se dirigir, vão formar um conjunto, uma estrutura que os antigos chamavam de braços da ponte, né? Esses braços da ponte são os pedúnculos cerebelares, que nós visualizamos muito bem aqui, tá vendo? Ó? Olha como os pedúnculos cerebelares, não confundir com o pedúnculo cerebral aqui, tá? Aqui são os pedúnculos cerebelares. Eles vão fazer a comunicação do tronco encefálico com o cerebelo, com os dois hemisférios cerebelares, o direito e o esquerdo. Cá embaixo nós temos um sulco entre a ponte e o bulbo. É o sulco bulbo-pontino, né? Ao longo desse sulco bulbo-pontino, diversos nervos cranianos vão aparecendo. Assim como já apareceu aqui o nervo craniano oculomotor, aqui o nervo craniano trigêmeo, aqui vão aparecer outros, como o nervo abducente, o nervo facial, o vestíbulo coclear, né? O que são esses nervos cranianos? Lembram que, quando nós estudamos a medula espinal, nós vimos aquele conjunto de nervos espinais, não é isso? Cada segmento da medula espinal tinha um par de nervos espinais correspondentes, um para o lado direito e um para o lado esquerdo. E esses nervos, então, representavam o sistema nervoso periférico associado a todo o corpo do pescoço para baixo. Toda a inervação do corpo do pescoço para baixo é feita pelos nervos espinais.
A inervação dos segmentos cervical e cefálico, principalmente, mas também de alguns elementos viscerais que estão no tórax e no abdômen, mas principalmente o segmento cervical e cefálico, eles são feitos por nervos cranianos. Esses nervos cranianos são 12 pares de nervos que saem principalmente, ou estão ligados principalmente ao tronco encefálico. Do terceiro ao 12º par de nervos cranianos, eles vão estar ligados ao tronco encefálico. O primeiro par, que é esse aqui, ó, que é o olfatório, está ligado ao telencéfalo, e o segundo par, que é esse aqui, ó, que é o óptico, né, o da visão, ele está ligado ao diencéfalo. Do terceiro, que é o oculomotor, até o 12º, que é o hipoglosso, eles vão estar associados ao tronco encefálico. Seus núcleos, né, eles vão estar no interior do tronco encefálico. Nós vamos ver isso melhor. Então, eles estão todos ilustrados aqui. Ó. Tudo isso que está amarelinho aqui são nervos cranianos. Então, vejam aqui, ó, vários saindo nesse sulco bulbo-pontino. Abaixo do sulco bulbo-pontino, né, começa, então, o bulbo. Então, o bulbo é essa estrutura aqui, ó, também chamada de medula oblonga, né? É como se fosse uma medula mais ovalada. Ele tem um sulco aqui, ó. Lembra que a medula tinha aquele sulco, né, mediano? Ele tem uma fissura também, igual a medula mediana anterior. E a cada lado dessa fissura eu tenho duas elevações, são as chamadas pirâmides bulbares. Ó. Tá vendo? A gente vê aqui na peça anatômica também, ó, a fissura e a cada lado, ó, as pirâmides bulbares. Veja que a fissura é bem evidente aqui, mas aqui embaixo ela vai desaparecendo, né? Por quê? Porque o conjunto de fibras que vem aqui, o chamado trato córtico-espinal ou trato piramidal, mais de 80% dessas fibras, quando chegam nesse ponto, elas cruzam para o lado oposto. As que estão aqui do lado esquerdo cruzam para o lado direito e vice-versa. Então, ocorre aqui o que nós chamamos de uma decussação, quando há o cruzamento bilateral. Isso é uma das coisas mais importantes da neurologia. Né? Por quê? Porque aqui você tem o controle motor de todo o corpo. E esse controle motor, então, ele vai ser cruzado. Ou seja, o feixe que desceu aqui, ó, a partir do hemisfério cerebral esquerdo, né, vai passar, vai vir aqui sempre pelo lado esquerdo, sempre pelo lado esquerdo. Quando chegar aqui nesse ponto, ele vai cruzar para o lado direito. Ou seja, qualquer lesão central, qualquer lesão acima desse, anterior a esse cruzamento, vai determinar um comprometimento motor contralateral. Né? Se eu tiver uma lesão no hemisfério cerebral esquerdo, eu vou ter uma paralisia motora direita. Né? Se eu tiver um acidente vascular cerebral comprometendo o lado esquerdo, ele vai se expressar de forma motora do lado direito. Então, a decussação das pirâmides é um fenômeno importantíssimo. Tá? Os outros, até 20% de fibras do trato córtico espinal que não cruzam aqui, eles vão descer e quando eles chegarem à região onde vai estar o último neurônio da via motora, antes de estabelecer conexão, eles também cruzam. Então, a diferença é que eles cruzam na hora que eles estabelecem conexão. Né? Essas vias que formam a parte anterior, ou trato córtico espinal anterior, estão mais associadas aos músculos da postura. Né? E essas vias que cruzam logo aqui em cima estão mais associadas aos músculos dos membros, né? Somente as extremidades. Então, no final, tudo que vem aqui, ó, por esse trato, por essa pirâmide, vai acabar cruzando. A maioria cruza aqui antes dela chegar na medula e o restante cruza na medula no momento em que vão estabelecer a conexão com o seu último neurônio. Ou seja, toda essa via motora ela é cruzada. Tá? Aqui ao lado da pirâmide, eu tenho uma pequena depressão, um pequeno sulco e uma elevação que parece uma azeitona aqui, ó, a cada lado. Por isso mesmo ela foi chamada de oliva. Tá? É oliva bulbar. Tá? Sempre que você tem essas elevações, ou você tem no interior ali um núcleo, né,
ou você tem um trato. Então, é um aumento de estruturas transitando por ali que provocam essa elevação. Então, aqui ó, a gente vê a oliva desse lado aqui ó, e desse lado, né? Adiante da oliva eu tenho um sulco pré-olivar, onde eu observo alguns nervos cranianos também, ó, tá vendo? Aqui nesse caso é o nervo hipoglosso, e um sulco retro-olivar, onde eu observo alguns nervos saindo, como o nervo glossofaríngeo, né, o nervo vago e o nervo acessório. Tá? Então, está aqui, ó, esse conjunto maior aqui ó, é o nervo vago, tá? Esse pequenininho aqui ó, é o glossofaríngeo e esse aqui é o nervo acessório, respectivamente o nono, o 10º e o 11º nervo. E o 12º, que é o hipoglosso, está na frente aqui da oliva. A gente vai ver isso mais a seguir. Vejam aqui ó, alguns filamentos mostrando esses nervos, está vendo? Aqui bem o óculo motor, aqui um nervinho que não apareceu aqui, que é o troclear, é o único nervo que sai lá de trás, ele sai por trás. A gente vai ver ele saindo numa vista posterior. Todos os demais saem pela frente. O troclear ele sai por trás e vem para frente depois. Muito bem. Então está aqui ó, o troclearzinho que está vindo de trás para frente aqui o óculo motor, aqui o trigêmeo. Ó. O trigêmeo ele fica entre a ponte e o braço da ponte. Né? Aqui o sexto, que é o abducente, e aqui o facial e o glossofar e o vestíbulo coclear, sétimo e oitavo, né? E aqui um conjunto, esses filamentozinhos aqui, ó, são aquele conjunto do nono, do glossofaríngeo, vago, o 10º, o acessório, que é o 11º, e o hipoglosso. A gente vai ver isso mais adiante. Aqui uma vista posterior agora. A gente estava vendo uma vista anterior. Ó, aqui eu abri por trás o crânio, retirei aquele fragmento ósseo com um pouco de tecido de telencéfalo e retirei completamente o cerebelo. Lembram do que é isso aqui? Ó? É o tentório do cerebelo, lembra? Aquela tenda, né, embaixo da qual fica o cerebelo, lembra? Falei que existe a região supratentorial, então occipital, né, polo occipital, e a região infratentorial com o cerebelo. Então eu vejo aqui ó, a parte posterior do telencéfalo, né? Aqui, ó, a parte posterior do telencéfalo e a parte posterior aqui ó, da ponte e do bulbo. Ok? Então, ó, parte posterior do telencéfalo, parte posterior da ponte e do bulbo. Né? O bulbo ele tem uma parte aberta, que junto com a ponte aqui vai formar o assoalho do quarto ventrículo, e tem uma parte fechada aqui, ó, né? Que é mais semelhante à medula. Ok? Então, está aqui ó, o telencéfalo, na parte posterior do telencéfalo, né? O chamado teto do telencéfalo, tá vendo aqui? Ó? Agora a gente está vendo essa visão aqui. Tiramos o cerebelo, né? Estamos vendo por trás. Ele tem essa região que nós chamamos de teto do telencéfalo. Né? Nessa região do teto do telencéfalo, eu tenho a chamada lâmina quadrigêmea. Uma lâmina, que é a própria lâmina do teto, né? Que tem 4 projeções, chamadas de colículos. 2 colículos superiores e 2 colículos inferiores. Isso aqui ó, é a glândula pineal. Isso aqui para cima já é diencéfalo. A glândula pineal faz parte do diencéfalo. Tudo isso aqui é diencéfalo. Ó. Tudo isso aqui é diencéfalo. Tá? Olha aqui os pedúnculos cerebrais. Tá vendo? Muito bem. Então está aqui ó, os colículos superiores e os colículos inferiores. Os colículos superiores têm relação com a via óptica, a via visual, e os colículos inferiores com a via óptica, a via auditiva. Ok? Vejam aqui ó, o nervo troclear, como eu falei para vocês, é o único que sai aqui atrás. Tá vendo? Olha ele aqui, ó, saindo aqui. E é interessante porque, além dele ser o único que sai de trás, ele é o único que sai cruzado. O núcleo do troclear, desse troclear, está do lado de cá, e o núcleo desse troclear está do lado de cá. Então ele sai cruzado, sai por trás, vai para frente, coisas que os anatomistas não entendiam. Por quê? Então ele era chamado também de nervo patético. Tá? Ele era todo esquisito. Então foi chamado de nervo patético.
Aqui, então, ó, a ponte, né? A ponte. E aqui o assoalho do quarto ventrículo. Vejam aqui, ó, aqueles pedúnculos, ó, cerebelares em direção ao cerebelo, né? Observamos aqui, ó. Para retirar o cerebelo, eu cortei os pedúnculos cerebelares. Então, na realidade, são 3 pedúnculos cerebelares. O pedúnculo cerebelar superior, né, que faz a comunicação com o mesencéfalo, o pedúnculo cerebelar médio, maior, que faz a comunicação com a ponte, e o pedúnculo cerebelar inferior, que faz a comunicação com o bulbo. Tá? Aqui, o assoalho do quarto ventrículo. Então, no assoalho do quarto ventrículo, você vai ver um sulco aqui, ó, no meio, né? Chamado sulco mediano. A cada lado do sulco mediano, você vai vendo elevações, né? Como essa eminência medial, o colículo facial. Aqui embaixo, ó, um triângulozinho que é chamado de trígono do hipoglosso, depois o trígono do vago. Todas essas projeções em direção à cavidade do ventrículo são porque existem núcleos associados aos nervos cranianos. Tá? Então, esses núcleos, como tem uma quantidade muito grande de corpos de neurônio, eles se avolumam essa região, então produzem essas projeções que nós chamamos aqui, essas eminências, colículo facial, os trígonos, né? Aqui a área vestibular. Então, tudo isso são projeções desses núcleos. Aqui embaixo, então, você tem aqui essas chamadas estrias medulares, né? Abaixo das estrias medulares, você tem aqui, então, a área associada ao bulbo, e aqui, então, você vai ter a abertura mediana. Lembram que depois que o líquor chega aqui no quarto ventrículo, ele tem que sair, né? Para ir para ali para o espaço subaracnoide, ele vai sair pela abertura mediana aqui e pelas aberturas laterais aqui, ó, tá? E aí vai alcançar, então, o espaço subaracnoide. Ok? Ó, olhem aqui posteriormente alguns dos nervos cranianos. Então, o que eu vou ter no interior do tronco encefálico? Eu vou ter substância cinzenta, sob a forma daqueles núcleos, né? E substância branca. A substância cinzenta, eu tenho 2 tipos de núcleos no interior do tronco encefálico. Eu tenho os núcleos dos nervos cranianos. Cada nervo craniano daquele, ele tem o seu núcleo, onde estão os corpos dos neurônios daquele nervo craniano. Né? Alguns são núcleos de chegada, são nervos sensitivos, a informação está chegando ali, e outros são de saída. São nervos motores, a ordem está partindo, a ordem final está partindo dali para o corpo, né, como um todo, através do nervo craniano. E eu tenho substância branca. O que é a substância branca que está ali em torno dos núcleos? São vias. São vias que estão subindo e são vias que estão descendo, principalmente. Algumas estão conectando os próprios núcleos entre si, mas, sobretudo, são vias ascendentes, tratos ascendentes e tratos descendentes. Tá? Então, os núcleos dos nervos cranianos. Ó, os núcleos dos nervos cranianos estão representados aqui. Tá? Então, isso aí, isso colorido, são projeções. A gente está vendo, né, o interior projetado. Aqui dá para ver melhor, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, aqui, ó, são esses núcleos amarelos aqui, ó, esse aqui é o maior de todos, tá vendo? Ó? São núcleos que se estendem até a medula espinhal. Esse conjunto aqui de núcleos, ó, forma o nervo trigêmeo, tá vendo? Então, tudo isso aqui está formando o nervo trigêmeo que está saindo aqui, tá? Aqui, por exemplo, ó, esse conjuntinho aqui está formando o nervo oculomotor. Então, está vendo aqui, ó, o oculomotor. Ó. Ele tem uma parte vermelhinha aqui e uma parte azul. Essa parte vermelha diz respeito aos músculos que movem o bulbo do olho. Então, quando você olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, são músculos chamados retos que se prendem ao bulbo do olho, reto medial, reto lateral, reto superior, reto inferior, e 2 músculos chamados oblíquos, que também se prendem obliquamente ali ao bulbo do olho, que se contrai para movimentar o bulbo do olho. Tá? E essa partezinha azul aqui é a parte parasimpática do oculomotor, aqui que inerva os músculos que estão dentro do bulbo do olho, que fazem
a miose e a midríase, quando a nossa pupila se dilata e quando ela se faz constrição. Tá? Aqui, ó, o núcleo do troclear, né? Tá vendo aqui, ó? Esse núcleozinho que sai aqui atrás do troclear. Como eu falei para vocês, está vendo? Ó? O núcleo do troclear de um lado, ó, ele está do outro lado. E vice-versa. Tá? Aqui, desse lado direito, aqui só estão os componentes motores. Tá? A parte motora aqui, ó, tá vendo? Do trigêmeo. O trigêmeo ele é principalmente sensitivo para a face. Ele é um nervo que faz toda a sensibilidade do crânio e da face, né? Mas ele também é motor para os músculos da mastigação. Então, a parte mandibular dele leva a inervação para os músculos pterygoides, né? E para o masseter e para o temporal. Aqui, o núcleo do facial, olha aqui. Aqui está o núcleo do abducente, do sexto par, que também inerva aqueles músculos. O oculomotor, o troclear e o abducente inervam aqueles músculos que movimentam o bulbo do olho. Tá? E aqui, ó, esse azul aqui é o núcleo do facial. Olha como ele faz uma volta aqui, as suas fibras, ó, em torno do abducente. Chamam isso aqui de joelho interno do facial. Tá? E aqui ele vai sair. Então, está aqui o facial, está aqui o abducente. Né? Aqui, ó, eles são complexos, esses nervos cranianos. Né? O facial, por exemplo, ó, ele tem também uma parte dele que vai fazer a inervação de glândulas salivares. As glândulas submandibulares e sublingual são inervadas pelo facial. Então, ele está associado a esses núcleos aqui, que se chama núcleos salivatórios. Esse aqui é o superior, esse aqui é o inferior, que está associado ao glossofaríngeo, que inerva a glândula salivar parótida. Eu não preciso de guardar essas coisas, pessoal, só para vocês terem uma ideia das funções. Né? Então, aqui estão outros núcleos de outros nervos, né? Do nervo vago, do nervo espinal, né? Do lado de cá, principalmente os sensitivos, né? Principalmente o trigêmeo, que é o principal sensitivo, mas também aqui o vestíbulo coclear, né? O da audição e do equilíbrio. E aqui um corte sagital para você ter uma noção de que eles têm um trajeto aqui nesse interior. Né? Todos esses núcleos, então, vão dar origem a esses nervos. Alguns, os axônios estão saindo, né, do núcleo. Aqui está o último neurônio de uma via motora e vai sair uma ordem motora. Né? E aqui você vê que aqui nos gânglios estão aqueles neurônios pseudo-unipolares, que a gente já comentou, né? Que são o penúltimo neurônio da via, e vão, então, encontrar os últimos neurônios aqui, ó, não os últimos, né? Uma parte, os últimos vão estar lá em cima no telencéfalo, mas são neurônios de chegada, né? São neurônios aferentes. A via está vindo de lá para cá, né? E não daqui para lá. Muito bem. Então, são núcleos dos nervos cranianos. Nós vamos ainda falar em nervos cranianos, cada um vai ter a sua função específica na inervação, principalmente cabeça e pescoço. Okay? Agora, nós temos também núcleos que nós chamamos de núcleos próprios do tronco encefálico. Esses núcleos próprios do tronco encefálico são núcleos que estão associados a diversos tipos de informação. Tá? Desde informação sensitiva, até informações motoras. Tá? Então, esses núcleos estão no interior do tronco encefálico e vão atuar modificando a informação sensitiva ou modificando a informação motora. Tá? Então, nós temos no bulbo, na ponte e no mesencéfalo. No bulbo, por exemplo, eu tenho os núcleos grácil e cuneiforme. Né? Lembra do funículo posterior da medula espinal? No funículo posterior, passam os tratos grácil e cuneiforme. Tá? Esses tratos grácil e cuneiforme vão terminar nos núcleos grácil e cuneiforme que estão ali no bulbo. Dali, então, eles vão seguir em direção superior. Qual é a informação que passa ali? A informação da propriocepção consciente. Né? É a percepção que nós temos do nosso corpo. Você pode
colocar, se você fechar o olho, você coloca a mão no teu queixo e você sabe quando ela está chegando perto do teu queixo. Você não precisa de ver. Né? Quando você está andando, você não precisa de olhar para ver a hora que teu pé vai bater no chão. Você sabe quando ele está chegando. Você tem a percepção do teu corpo, né? Sem a necessidade de ver. Então, quando uma pessoa está com um distúrbio da propriocepção consciente, você manda ele andar, por exemplo, ele anda olhando para o pé. Se você mandar ele fechar o olho, ele já perde o equilíbrio, porque ele não tem a propriocepção consciente ou ela está deficiente. Isso acontece, às vezes, no paciente diabético que tem lesão periférica, lesão da inervação periférica, então ele não percebe, não tem essa informação, ela não caminha em direção aos seus feixes da propriocepção consciente, ele perde essa propriocepção consciente, muitas vezes ele vai para uma cadeira de rodas, embora não tenha nada central propriamente, mas houve a interrupção desse trajeto que carrega essa propriocepção consciente, né? Assim como você pode ter lesões centrais de diversos tipos que vão interromper esse trajeto. No bulbo eu tenho ainda o complexo olivar inferior. Lembra aquela oliva bulbar que eu mostrei para vocês ali, do lado das pirâmides? Então, ali tem núcleos, né, que é o chamado complexo olivar inferior, que vai estabelecer uma conexão do bulbo com o cerebelo. Tá? E isso tem uma importante função na aprendizagem motora. Quando você começa a fazer uma coisa, não sei se vocês já viram aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Que tem uma cena que vai passando uma esteira assim e ele tem que atarrachar assim, 2 parafusos com uma chave de boca, né? E cada vez a esteira vai passando mais rápido, cada vez ele vai tendo que fazer mais rápido. E isso acontece, você vai aprendendo, né? É um aprendizado motor. Então você vai, em vez do teu cerebelo estar calculando cada vez a força que você vai ter que fazer, a maneira como você vai ter que movimentar o teu braço para chegar ali, isso vai se tornando cada vez mais mecânico, cada vez mais automático. Isso é um aprendizado motor, né? Então você vai aprendendo e vai executando o movimento com mais facilidade. Isso, então, está associado a essa comunicação entre o complexo olivar inferior do bulbo com o cerebelo. Como é que essa comunicação vai acontecer? Por aqueles pedúnculos cerebelares, né? Na ponte, eu vou encontrar o núcleo olivar superior, né? Aqui é o inferior, aqui é o superior, o núcleo do corpo trapezoide, né? Do leminísco lateral, que são vias auditivas. Então, esses núcleos estão associados ao controle da audição, tá? Fazem parte da via auditiva. E no mesencéfalo eu tenho um conjunto maior, eu tenho núcleos muito importantes, como, por exemplo, o núcleo rubro e a substância negra. O núcleo rubro tem muito ferro, então ele fica mais avermelhado, por isso ele é chamado de núcleo rubro. E a substância negra tem muita melanina, por isso que ela fica mais preta, né? E ela é chamada de substância negra. Tanto o núcleo rubro quanto a substância negra, eles estão associados ao que nós chamamos de sistema extrapiramidal. Lembra do que eu mostrei para vocês, a via piramidal, descendo ali pelo pedúnculo cerebral, né, pela parte anterior da ponte, depois ali pela pirâmide? No interior do sistema nervoso central, do tronco encefálico, do telencéfalo, nós temos diversos núcleos que se comunicam e compõem o que nós chamamos de via extrapiramidal. É uma via que vai influenciar a via piramidal. É uma via que vai atuar regulando a atividade motora. Então, os distúrbios dessa via cursam com uma regulação inadequada da atividade motora, que tanto pode ser uma inadequação que faça com que a via motora ela diminua. Então, por exemplo, nas lesões da substância negra, né, como, por exemplo, a síndrome de Parkinson, você tem uma rigidez dos músculos da mímica. É o fácies inexpressivo. Fácies é a maneira como a nossa face se apresenta, né? Então, os diversos, pela história, né, aqueles que estudaram a medicina, escreveram várias fácies. O fácies ele representa um estado patológico, né? Até o fácies hipocrático, que é o fácies da pessoa morta, né?
Então, o fáceis inexpressivo, sem expressão nenhuma, é comum no paciente com Parkinson, assim como ele tem uma dificuldade de iniciar os movimentos, né? Ele tem um tremor que nós chamamos de tremor de repouso, não é como o tremor do distúrbio do cerebelo, né? Um distúrbio do cerebelo é um tremor de intenção. A pessoa, por exemplo, quer botar o dedo na ponta do nariz, ela vem, quanto mais perto ela chega, mais ela treme, né? É um tremor de intenção. O do Parkinson, não, a pessoa, ele fica parado e ele tem o tremor, né? Então, ou você pode ter o oposto, você pode ter uma desregulação, né, que uma parte desse sistema extrapiramidal ele controla para que você não tenha movimentos excessivos. Então, você pode ter as atetoses, né, os balismos, a pessoa que fica tendo movimentos de extremidade inadequado e que ele não consegue controlar. Isso também vai dar distúrbios de postura, distúrbios da marcha, ou seja, distúrbios associados ao sistema extrapiramidal, que no mesencéfalo está associado ao núcleo rubro e à substância negra. Tá? E você tem ainda no mesencéfalo aqueles colículos ali da lâmina quadrigêmea, do teto do mesencéfalo, né? Os superiores e os inferiores, como eu falei com vocês, associados os superiores à via óptica e os inferiores à via ótica ou via auditiva. Então, isso são os núcleos próprios do tronco encefálico. Está aqui uma representação deles, né? Aqui está o mesencéfalo, né? E eu tenho aqui, então, o núcleo rubro e a substância negra, tá vendo? Aqui está representado um núcleo telencefálico, um núcleo chamado globo pálido, né? Aqui, do lado de cá, nós estamos vendo um corte, onde eu vejo aqui o telencéfalo, tá vendo? Córtex do telencéfalo, substância branca. No interior da substância branca do telencéfalo, alguns núcleos, como esse núcleo aqui chamado núcleo caudado, esse núcleo aqui chamado de putame, né? Tem que falar com cuidado o nome dele, e esse núcleo aqui chamado de globo pálido, né? Globo pálido lateral e medial. Vejam, aqui nós temos o mesencéfalo com os núcleos rubro e o núcleo e a substância negra. Olha como há uma grande comunicação aqui, tá vendo? A comunicação do córtex frontal, do córtex anterior, tanto com os núcleos, esses núcleos aqui, nós chamamos de núcleos da base, esses que ficam no telencéfalo, porque eles ficam ali na base do telencéfalo, dentro da substância branca. Quanto com os núcleos rubro e núcleo e substância negra. Direto, a comunicação é direta. E a comunicação também, comunicações entre os núcleos da base e o núcleo rubro e a substância negra. E há comunicações desses núcleos aqui, por exemplo, aqui, o núcleo rubro com o cerebelo, núcleo rubro com a medula espinal, né, o trato rubro-espinal. Então, esses núcleos todos em conjunto, eles vão modificar a informação motora. Eles vão atuar como moduladores da informação motora, tanto impedindo que você faça movimentos excessivos, quanto facilitando a iniciação dos movimentos. Então, as lesões desses núcleos, tanto dos núcleos da base, né, quanto dos núcleos rubro e da substância negra do mesencéfalo, elas vão alterar tanto o início do movimento, até às vezes inibindo o movimento, quanto a modulação do movimento para que não haja um movimento excessivo. Muito bem. Então você vê que eles se comunicam tanto com o telencéfalo, né, com o córtex do telencéfalo, com os núcleos da base, com o cerebelo e com a medula espinal. Um outro conjunto de células, né, de corpos celulares, de núcleos aí já menos organizados, eles estão dispersos ao longo do tronco encefálico, é importantíssimo, é o que nós chamamos de formação reticular. Você não tem um núcleo, como você viu ali naqueles outros,
como o núcleo rubro, como a substância negra, mas você tem uma substância dispersa ao longo do tronco encefálico, se estendendo até a medula espinal e até os centros superiores, mas bem concentrada no tronco encefálico, que é a chamada formação reticular. Qual é a função da formação reticular? Tudo. Formação reticular, ela entra em tudo, né? Vocês estão vendo ela distribuída aqui, tá vendo? Ó? Associada à orientação espacial, né? Nossa orientação no espaço, óptica, né? Através da visão, coordenação autônoma superior da ingestão de alimento, ou seja, mecanismos de deglutição, mecanismos de regurgitação, né? Região pneumotática, ou seja, controle da nossa respiração, região nuclear para inspiração, tá vendo aqui, ó? Deglutição, né? Ou seja, ela vai atuar em todas as áreas. Né? É um conjunto importantíssimo, tá vendo? Tá ela aqui, numa vista posterior, ó. Normalmente ela se divide em colunas, uma coluna mediana, né? Que nós chamamos de são os núcleos da RAF, da substância reticular, uma coluna medial e uma coluna lateral. Essa coluna medial e a mediana, elas fazem mais a comunicação longitudinal. E essa coluna mais lateral, ela faz mais a comunicação transversal entre as partes do próprio tronco encefálico, né? E elas se comunicam com os núcleos, com os outros núcleos, elas se comunicam com os núcleos dos nervos cranianos. Então, se você for analisar a função desse conjunto verde aqui, né, da substância reticular, você vai ver que ela recebe informações tanto periféricas pelos órgãos dos sentidos, por exemplo, até a pele, estímulos táteis, dolorosos, informação acústica, informação óptica, né? Informações do cerebelo, informações do telencéfalo, tudo chegam a essa formação reticular, e dessa formação reticular vão sair informações importantíssimas. Seja, por exemplo, através que vão regular o ritmo circadiano, o centro de alerta, chamado SARA, né? O sistema ativador reticular ascendente, que faz a gente acordar quando a gente precisa, né? Se comunicando com o diencéfalo e, através do diencéfalo, indo em direção ao córtex. Atividade oculomotora, né? E você vê que ela vai se comunicar com os nervos cranianos 2, 4 e 6, aqueles nervos, aqui é 3 na realidade, são aqueles nervos cranianos que fazem o controle do bulbo do olho, e com isso você tem os reflexos oculares, que são importantíssimos, né? E vão estar associados à nossa orientação espacial. Não é isso? Se você começar a ficar rodando, você vai embaralhar a tua visão e você começa a se perder espacialmente, você fica tonto, né? Não é só por causa da questão vestibular. Através da sua comunicação com o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso periférico que controla a atividade visceral, ele vai controlar a circulação, a pressão, né? Então, através do sistema nervoso simpático, vai aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Através da estimulação do parasimpático, aqui simbolizado pelo nervo vago, vai reduzir a pressão arterial e a frequência cardíaca. O centro respiratório pneumotático aqui e a medula espinal, associado à medula espinal, nervo frênico, nervos intercostais, controlando o funcionamento da musculatura responsável pela respiração, né? Lá embaixo, ó, o centro de micção na ponte, estabelecendo conexão com o sistema nervoso parasimpático, influenciando na bexiga, na micção, né? O controle do tônus muscular, pela sua influência, sua comunicação com a medula espinal, e aí controlando o tônus muscular. O controle da ingestão de alimento, né? Através dos nervos cranianos trigêmeo, facial, glossofaríngeo e o hipoglosso. Então, você vai ter o centro do vômito, reflexo de proteção, né? O vômito mesmo é um reflexo de proteção, engasgar, você fechando a via respiratória para não entrar nada sólido ali. Isso é controlado pela área postrema.
centro de mastigação, degustação, a sucção do bebê, né? Então, tudo isso, e isso aqui, ó, inibição da dor, o locus ceruleus, aqueles centros ali da RAF, né? Aqueles centros mais mediais dele, eles estabelecem uma conexão com a medula e eles inibem a via ascendente da dor. Então, eles funcionam como um sistema antiálgico, né? Hoje em dia se usa muito para controle da dor a ação nesses núcleos, né? Através de oferecimento de neurotransmissores que eles usam, né? Para que eles sejam estimulados e hajam inibindo os centros que estão levando as informações de dor. Tá? Então, ou seja, o sistema reticular, a formação reticular, ela tem uma ação importantíssima em todo o corpo. As lesões vasculares que cursam com lesão de vascularização do tronco encefálico, elas são muito mais mortais do que as outras. Você vai ter aqui centro de controle de frequência cardíaca, controle de funcionamento da respiração, que faz uma parada cardiorrespiratória facilmente e morre. Então, as lesões que cursam, os acidentes vasculares cerebrais que cursam com lesão da vascularização do tronco encefálico, eles são muito mais mortais do que os outros. Tá? Então, formação reticular, ou seja, núcleo rubro, substância negra, formação reticular, núcleos olivares, né? São núcleos que existem no interior do tronco encefálico e que vão atuar em praticamente todas as funções do corpo. Tá? E a substância branca, então, nós vamos ter as vias descendentes e as vias ascendentes. As vias descendentes são as vias motoras, né? Chama a atenção aqui para duas importantíssimas, os tratos córtico-nucleares e os tratos córtico-espinais. Todos esses tratos, tanto os córtico-nucleares quanto os córtico-espinais, eles vêm lá de cima, do córtex, né? E vão compor o que nós chamamos em conjunto de sistema piramidal, né? Que é o sistema de controle motor. Uma parte deles vai terminar aqui no tronco encefálico, o que nós chamamos de córtico-nucleares. Por quê? Porque eles saem do córtex telencefálico e vêm em direção aos núcleos dos nervos cranianos. Acabou aqui. Daqui já vai sair o nervo em direção aos músculos que devem inervar. Então, são os córtico-nucleares. Tá? E o córtico espinal, ele vai atravessar todo o tronco encefálico, sempre na parte anterior aqui, tá vendo? Ó? E vai em direção à medula espinal. Tá? Repare que os tratos, ó, eles são mais anteriores e os núcleos eles são mais posteriores. E existem alguns tratos que são próprios do próprio tronco encefálico, né? O núcleo rubro não fica no mesencéfalo. Tem aqui um trato rubro-espinal, ó, que vem do núcleo rubro em direção à medula espinal. Tá certo? Eu tenho comunicações desses núcleos próprios, ó, com os núcleos também dos nervos cranianos. Tá vendo? Eu tenho, por exemplo, aqui um trato que a gente chama de fascículo longitudinal medial, né? O fascículo longitudinal medial, ele faz a integração dos núcleos que atuam, dos nervos cranianos que atuam no bulbo do olho. Então, ele faz a integração dos movimentos do bulbo do olho. Tá? Ele faz a coordenação dos movimentos oculares conjugados. Quando você faz a movimentação de um bulbo do olho, o outro tem que acompanhar igualzinho, porque a nossa visão ela é binocular. Então, nós temos que focar do mesmo jeito, de um lado e do outro. Se você tiver uma lesão, uma diferença de um e do outro, você começa a ter visão dupla. Você começa a embaralhar a visão, você começa a perder a capacidade de visão de profundidade. É o que acontece muito comumente, por exemplo, com o paciente que tem esclerose múltipla, né? Que ele tem esse tipo de lesão da substância branca, do sistema nervoso central. Então, você tem, muitas vezes, um quadro de esclerose múltipla, ele se inicia com o paciente começando a ter visão dupla. Ele vai investigar e faz um diagnóstico de esclerose múltipla. Muito bem, pessoal. As vias, aquelas vias motoras descendentes, tem vias ascendentes, sensitivas, né?
Aqui, por exemplo, havia, lembra do núcleo gráfico cuneiforme, né? Aqui no bulbo, e aí então ele vai cruzar e vai formar o chamado leminíscuo medial. O leminíscuo é fita. Quando as vias se dispõem assim numa disposição de uma fita, é chamado de leminíscuo. Leminíscuo medial, carregando o quê? A propriocepção consciente, né? Aqui o núcleo olivar acessório, né? Formando aqui o leminíscuo lateral, que é a via auditiva, né? Aqui o trato espinotalâmico, ó, trato espinotalâmico, que é a via que carrega a dor. Veja como esse trato espinotalâmico, que é a via que carrega a dor, ó, ele, quando chega aqui no mesencéfalo, ele se junta ao leminíscuo medial e vão caminhar juntas em direção ao diencéfalo e depois ao telencéfalo. Tá certo? Veja como elas são fitas, ó, por isso que elas são chamadas de leminíscos. Ok? Aqui você está vendo o fascículo cuneiforme, o fascículo grácil, né, caminhando aqui pela medula, pelo funículo posterior, e chegando aqui, ó, nos núcleos grácil e cuneiforme no bulbo, aí eles cruzam, passam para o outro lado, ó, e sobem como leminísco medial. Tá? Leminísco medial. Então, o leminísco medial é a propriocepção. Vai depois se juntar a ele as fibras do trato espinotalâmico, que são fibras de dor. E aqui o leminísco lateral, ó, que é aquele associado ao colículo inferior, lembra? Que é a via que vai estar associada à audição. Aí daqui eles vão fazer conexão com os neurônios que estão aqui, depois vão seguir aqui pelo braço do colículo aqui em direção ao diencéfalo e vão superiormente. Da mesma forma que do lado de cá estão mostrando, você não precisa guardar nenhum desses traços, só entendeu o significado disso, né? Aqui estão diversas conexões, ó, através do tronco encefálico, do próprio tronco encefálico, né, com o cerebelo, através do tronco encefálico, vindo, por exemplo, aqui do córtex telencefálico, né, formando aqui o trato córtico pontino, e quando chega aqui, há uma conexão e você forma aqui um trato ponto cerebelar. Então, você acaba comunicando o córtex telencefálico com o cerebelo. E aqui também, ó, o espino cerebelar, vem lá da medula espinal, tá vendo? Espino cerebelar, e vai, através dos pedúnculos cerebelares, em direção ao cerebelo. Então, são tratos cerebelares. Então, as vias que caminham pela substância branca do tronco encefálico, ou elas estão carregando informação sensitiva superiormente, ou informação motora inferiormente. Tá? E permitem a comunicação com o cerebelo. Permitem que o cerebelo possa interferir nessas vias e fazer cumprir o seu papel também. Para a gente entender, então, a formação interna, nós já vimos que são os núcleos, né? Mas nós temos se você fizer um corte do tronco encefálico, né? Se você fizer um corte no mesencéfalo, você vê que ele tem uma estrutura posterior, que é o chamado teto do mesencéfalo, e anteriormente o tegmento, né? Entre o teto e o tegmento, a gente tem o aqueduto do mesencéfalo. Tá? Aqui em torno do aqueduto tem uma substância também cinzenta, que eu esqueci de mostrar, chama substância cinzenta periaquedutal, tá? Que tem uma importância muito importante no controle dos mecanismos da dor também. Vai falar isso quando falar nas vias. Aqui é o núcleo rubro, tá vendo? Ó, ele está aqui. E aqui na frente, ó, o pilar. O pilar do cérebro é a região daquele pedúnculo cerebral. Então, a parte das vias ela vai estar mais anterior. Mesma coisa na ponte, ó. A parte de trás da ponte já é o quarto ventrículo, mas você tem também o tegumento, não tem teto, mas você tem o tegmento e tem a parte basilar. Isso aqui é a parte basilar do mesencéfalo, né? Na parte basilar, você vai ter passando aqui aquele trato córtico-espinal e mesma coisa no bulbo. A parte do tegumento está aqui, onde tem os núcleos, né? Não tem teto, porque é o quarto ventrículo, e você tem aqui a parte anterior com os tratos ascendentes e descendentes, né? Aqui as pirâmides que correspondem ao trato córtico-espinhal, que passa aqui pelo
pilar do cérebro, né? Pelo pedúnculo cerebral, pela parte basilar da ponte e aqui pela pirâmide. Okay? Então, aqui diversos cortes, né? Em diversas alturas. Aqui está um tronco encefálico, né? Um passando em pleno mesencéfalo, esse aqui, ó. Então, a gente vê aqui a parte anterior, com os tratos aqui, o córtico nuclear e córtico espinal, né? Córtico pontino, e aqui o córtico pontino também. A substância negra, né? Que nós já vimos, núcleo rubro, tá vendo? Né? E aqui, ó, outros núcleos dos nervos cranianos, né? E, por exemplo, do colículo, esse córtex passou pelo colículo superior, então o núcleo do colículo superior e diversos tratos, né? Passando por aqui. Aqui o aqueduto do mesencéfalo e a substância cinzenta periaquedutal, ok? Aqui um corte, esse corte B aqui, ó, já passando, posteriormente ele ainda pega mesencéfalo, mas aqui na frente ele já está pegando ponte, ó, tá vendo? Então você vê aqui o aqueduto do mesencéfalo e aqui ponte, ó. Tá? E aqui diversos tratos de fibras que estão passando aqui, ó. Tá? Aqueles leminísticos todos que estão passando. Aqui um corte corado do mesencéfalo, tá vendo? Aqui tá na direção contrária que estava aqui, ó. Né? Aqui está a parte anterior, aqui posterior. Então, parte anterior, parte posterior. Nesse aqui a gente virou ao contrário. Ó. A parte anterior está para trás, aqui na tela, e a parte anterior, ó, e a parte posterior está aqui para frente. Olha aqui, ó, o aqueduto do mesencéfalo aqui, tá vendo? Ó? Nesse corte aqui está corado a substância branca, tá vendo? Ó? Isso aqui é a substância branca corada. Isso aqui é a substância cinzenta, tá vendo? Substância cinzenta, a região do núcleo rubro, da substância negra, tá? Alguns acham que isso aqui lembra a figura do Mickey Mouse, com aqueles orelhões dele, né? É facilmente gravar. Os orelhões são os pedúnculos. Aqui um corte passando bem na ponte, tá vendo? Ó? Então você vê passando bem aqui na ponte, a parte anterior dela com o trato piramidal, a parte posterior com alguns leminísticos, né, que estão cruzando, e alguns núcleos, tá? E aqui a parte dela que forma o quarto ventrículo, né? E isso aqui já é o véu medular superior, é isso aqui, ó, essa estrutura que sai em direção ao cerebelo aqui, ó, véu medular superior, tá? Aqui cortes do bulbo, né? Um passando aqui, ó, pela porção aberta do bulbo, então você vê que ele é aberto aqui, ó, onde ele forma o assoalho do quarto ventrículo, e o outro passando pela porção fechada, ó. Então você só vê aqui o canal central do bulbo, tá? Aí você vê as outras regiões, os diversos núcleos, tá vendo? Núcleo do hipoglóssio, núcleo dorsal do vago, né? Núcleo do nervo coclear, o núcleo olivar, daquelas olivas, né? Do complexo olivar inferior, e aqui a região anterior, a região do trato córtico espinhal. Aqui e aqui, ó, trato córtico espinhal anterior. Ok? Bom, finalmente, vamos olhar um pouquinho mais particularmente aqui os nervos cranianos. Tá? Os nervos cranianos, como eu disse para vocês, são 12 pares de nervos. Né? Os dois primeiros pares não estão associados ao tronco encefálico, estão associados ao telencéfalo e ao diencéfalo. Mas os 10 pares seguintes estão associados ao tronco encefálico. Então, esse aqui, ó, aqui está o mesencéfalo, né? E aqui está a ponte. Entre eles, ó, nessa fossa interpeduncular, eu tenho esse primeiro par aqui, que é o óculo motor, é o terceiro par. Tá? Se eu olhar aqui, ó, do lado de cá, atrás, ó, eu tenho essezinho aqui, ó, que sai por trás e vai para frente, ó, que é o quarto par, que é o troclear. Tá? Eu vou pular o quinto aqui, ó, e vou para o sexto par, que está aqui, ó, no sulco bulbo pontino, que é o abducente. O terceiro par, o quarto par e o sexto par estão associados à visão. Não à percepção da imagem, isso quem faz é o nervo óptico, mas a movimentação do bulbo do olho. São nervos motores que inervam os músculos que movimentam o bulbo do olho. E essa movimentação tem que ser perfeita e síncrona. Tem que ser sincronizado, um lado fazer exatamente o mesmo que o outro, né? Tem que ser a nossa visão ela é conjugada, tá? Para que a gente possa ter
a nossa visão, a nossa capacidade de alcance visual, né? De visão de profundidade, a nossa chamada visão binocular. Tá? Então, a lesão de um desses nervos impede que a gente tenha plenamente essa visão binocular e a gente vai ter alterações de foco, a diplopia, que é a visão dupla e etc. Tá? Então, esses 3 nervos, mais o nervo óptico, né, estão associados à visão. E posição da cabeça, equilíbrio. Por exemplo, você está andando num cavalo, né? Você olha uma árvore lá na frente, na pradaria, você vê uma árvore lá, você foca na árvore. Quando o cavalo anda, a sua cabeça vai para cima e vai para baixo, mas você consegue continuar olhando para a árvore. Por quê? Porque aquele mecanismo é tão perfeito que, na medida que você se eleva, o teu bulbo do olho ele modifica a posição dele, se abaixa, né? Dirige a visão para baixo, e quando o cavalo desce, ele vai para cima. Isso é automático, de tal maneira que você mantém o foco onde você quer. Né? Então, por isso você tem ali um conjunto de o segundo par craniano, que é o óptico, o terceiro par craniano, que é o óculo-motor, o quarto par craniano, que é o troclear, e o sexto par craniano atuando sobre a visão. E você vai ter até outros nervos também atuando sobre estruturas da pálpebra, etc., que vão acabar tendo também uma influência no teu aparato visual, mas não tão direta quanto esses. O quinto par de nervos é esse aqui, ó, que fica também aqui na ponte, né? Entre o corpo da ponte aqui, né? Parte basilar, e os pedúnculos cerebelares. Né? Esse é o trigêmeo, é o maior dos nervos cranianos. Né? Você vê que ele tem 2 raízes, ó, uma raiz sensitiva muito maior e uma bem menor raiz motora. A raiz sensitiva dele se estende por tudo isso aqui, ó, né? Desde a sensibilidade associada à informação proprioceptiva dos músculos, da mastigação, né? Que são os músculos que a raiz motora dele inerva, até toda a sensibilidade de cabeça e pescoço, meninges, partes internas de cavidade nasal, cavidade oral, tudo isso é trigêmeo. Trigêmeo é um nervo importantíssimo. Tá? É o quinto par craniano. O sexto nós já vimos. Aí nós vamos aqui ao longo do sulco bulbo pontino. Então, nós temos aqui o sexto, que nós já vimos, que é o abducente. Ele chama abducente porque ele inerva o músculo reto lateral. O reto lateral roda o bulbo para o olho. Quando você vai olhar para o lado assim, ó, você está fazendo um movimento de abdução. Lembra da abdução do membro superior? Né? Então, a mesma coisa. Isso aqui é a abdução do olho. Mas então nós temos aqui ao lado dele, ó, caminhando lateralmente no sulco, o sétimo nervo, que é o nervo facial. Tá? O nervo facial é o nervo responsável principalmente pela inervação da musculatura da mímica facial. Quando você tem lesão no nervo facial, você fica com paralisia facial. Tá? E ele também faz outras coisas. A sensibilidade gustativa de uma parte da língua, dos 2/3 anteriores, a contração das glândulas salivares sublingual e submandibular também são inervadas pelo facial. Mas, principalmente, sua principal função é a inervação dos músculos da mímica facial. Tá? E aqui, ó, ao lado dele, esse nervo aqui, ó, que é o nervo vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear tem ligações vestibulares e cocleares. Ou seja, ele controla o nosso equilíbrio e a nossa audição. É um nervo puramente sensitivo. Tá? Então, olhem aqui, ó, estão vendo aqui o facial e o vestíbulo coclear? Tá? O vestíbulo coclear e o facial. Aqui também tem até o glossofaringe, mas o principal são esses dois. Se você olhar aqui, ó, uma visão, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou voltar porque é importante, pessoal. Como essa aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, o cerebelo e aqui a ponte, ó. Nessa junção aqui do pedúnculo cerebelar com a ponte, eu tenho um ângulo formado aqui. É o chamado ângulo ponto cerebelar.
Os tumores do ângulo ponto cerebelar, eles geralmente estão associados aos nervos facial e glossofaríngeo. Tá? Então, as alterações dessa região do ângulo ponto cerebelar, elas dão sintomatologia na musculatura da face, elas dão principalmente sintomatologias vestibulares, de equilíbrio, e auditivas. Então, imagens nessa área, né, acompanhadas de manifestações desse tipo, te permitem diagnósticos de alterações, até de tumores do ângulo ponto cerebelar. Tá? Muito bem, pessoal. Aí, descendo aqui, ó, eu vou ter, então, o nono, né, que é o nervo glossofaríngeo, o 10º, que é o nervo vago, e o 11º, que é o nervo acessório. O glossofaríngeo e o vago são nervos importantes na inervação das vísceras, tá? Sendo que o vago é o principal deles. O vago ele vai inervar desde estruturas laríngeas, tá, até estruturas torácicas, como, por exemplo, o coração, né, os pulmões, e estruturas abdominais, né, como, por exemplo, o estômago, intestino delgado, mesmo parte do grosso ali, até o ângulo esquerdo do colo. Então, por isso que ele recebeu o nome de vago, porque ele sai lá de cima e vai vagueando pelo corpo, né? Passa pelo pescoço, passa pelo tórax, passa pelo abdômen. Por isso que ele recebeu esse nome de nervo vago. É o principal nervo parasimpático. É o nervo que, quando estimulado, diminui a frequência do coração, diminui a pressão arterial, né? O estímulo vagal é um estímulo que você faz em pacientes que estão com taquicardia, por exemplo, para você diminuir essa frequência cardíaca. Um estímulo vagal numa pessoa que já tem uma bradicardia, por exemplo, um coração que trabalha devagar, pode provocar uma parada cardíaca. Tá? E isso você vê, é atrás da oliva, ó, no chamado sulco retro-olivar. E aqui na frente da oliva eu tenho, então, o 12º par craniano, ó, que é o nervo hipoglosso. Hipo embaixo, glossolíngua. Ele chega por baixo da língua. E inerva o quê? A musculatura da língua. Tá? Essa musculatura que a gente usa sem parar quando está falando aqui, ela é toda inervada pelo hipoglosso. Ok? Nas lesões de hipoglosso, você tem a musculatura da língua de um lado, ela, do lado dele para de funcionar. Então, quando você empurra a língua, ela vai para o lado da lesão. Tá? E aqui uma visão para vocês acreditarem que isso existe mesmo, não pensar que só existe nos esquemas, né? Então, aqui uma vista inferior e anterior, ó. Aqui estão o primeiro e o segundo, que a gente que não nos interessam hoje, né? O olfatório e o óptico. Agora, aqui o terceiro, ó, o óculo-motor. O quarto, tá vendo? Ó, sai aqui de trás, né? Embaixo dos colículos inferiores, dá a volta e vai para frente. Vem contornar aqui o pedúnculo cerebral, ó, tá vendo? Quarto, que é o troclear. O quinto, que é o trigêmeo, ó, o maior, sempre mais grosso, né? O mais que você vê melhor aqui. O sexto, ó, tá vendo aqui de um lado e do outro, ó, que é o abducente. Depois aqui o sétimo e o oitavo, ó, facial e o vestíbulo coclear. O glossofaríngeo, né? E o vago, aqui juntos. Essas pequenas projeções aqui são do acessório. O acessório ele tem uma raiz espinhal, uma raiz que vem da medula e uma raiz do tronco encefálico. E esse conjunto maior aqui, ó, que a gente vê melhor do lado de cá, é do hipoglosso, que é o 12º. Ok? Como você vê aqui, ó, esses nervos, se eles vão inervar a face, se eles vão inervar a língua, por exemplo, eles têm origem dentro do crânio, eles têm que sair do crânio, né? Então, eles têm que atravessar o osso, o crânio, para poder chegar nos seus alvos, ou, vindo dos seus alvos, atravessar o crânio para chegar nos seus núcleos, né? Então, está aqui, ó, um outro tipo de dissecção com todos eles aqui, ó, tá vendo? Ó? O olfatório aqui, ó,
Tá vendo que foi aberto aqui o crânio? Estou vendo aqui telencéfalo. Ó. O olfatório, passando aqui embaixo do polo frontal, né? O óptico, esse bem calibroso aqui, tá vendo? Vindo aqui do bulbo do olho, ó. Isso aqui é bulbo do olho. Então, o óptico, né? Aqui, o óculo motor, tá? O óculo motor. Aqui, ó, o sexto par, tá vendo? Ó? O troclear, ele está aqui, ó. Desculpa, o abducente, ele está aqui. Aqui o quarto troclear, ó, ele veio daqui de trás. Aqui está o tronco encefálico, estão vendo? Ó? Aqui está o tronco encefálico, aqui está o cerebelo. Ó. Então, o troclear vindo aqui, ó, de trás aqui do mesencéfalo, né? Aí aqui, ó, eu tenho o trigêmeo, né? Maior dele, então o trigêmeo vindo aqui, ó, o gânglio trigeminal aqui, ó, com as três partes do trigêmeo, né? Vendo? Esse aqui é o gânglio trigeminal, ó. Também chamado de gânglio de Gassier. Ele é trigêmeo porque ele se divide logo em três partes principais. Uma parte que vai para a parte superior da face, que é o oftálmico, que a gente está vendo aqui. Uma parte que vem para a parte média da face, que é a maxilar. E uma parte que vem para a parte inferior da face, que é a mandibular. Então, esse é o quinto. Tá? Aqui, ó, eu tenho o sétimo e o oitavo. Né? Nós já vimos o sexto ali, o sétimo e o oitavo. Facial e o vestíbulo coclear, saindo aqui da ponte, né? Depois eu tenho aqui, ó, o glossofaríngeo. Aqui eu tenho o décimo par craniano, o vago, tá vendo? Ó? O vago. E aqui, ó, eu tenho o 12º, que é o hipoglosso. E esse que vem, uma parte dele da medula aqui, ó, de baixo, e uma parte aqui do tronco, é o 11º, é o acessório. Tá? Aqui agora separado em grupos, né? Óculomotor, troclear, abducente e trigêmeo. Então vejam aqui, ó. O óculomotor está aqui, ó. O troclear está aqui, ó, saindo de trás, vindo aqui para frente, né? E o abducente está aqui, ó. Esse aqui é o troclear, né? E esse vinho aqui, ó, que veio de baixo aqui, a gente só está vendo ele a partir daqui, ó. É o abducente, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui o bulbo do olho? Ó? Isso aqui é o músculo reto lateral, olha o abducente indo para o reto lateral. Quando ele se contrai, ele puxa o olho para o lado. Você vira e olha lateralmente. O abducente. Então, tá aí. E aqui, ó, o quinto, que é o trigêmeo. Tá vendo? Ó, esse aqui, desculpa, é o trigêmeo. Trigêmeo aqui, ó. Tá? Parte oftálmica, parte maxilar e a parte mandibular. Se encontrando aqui no gânglio trigeminal, ou gânglio de Gassier, e formando aqui o nervo trigêmeo, indo em direção aqui ao tronco encefálico. Né? Tá vendo aqui o osso? Ó? Isso aqui são as partes dos ossos onde eles perfuram para sair de dentro da cavidade craniana. Certo? Nervo facial, né? Mostrando aqui, ó, a distribuição. Olha, o nervo facial ele vem aqui, ele desce. Lembram no temporal, você tem a apófise mastoide, e na frente dela aquela espículazinha que é o processo estiloide. Entre eles tem um forame estilomastoide. O facial sai por ali, ó, vai sair aqui, vai encontrar logo a glândula parótida. Ele entra na parótida, divide a parótida em uma parte superficial e uma profunda. Forma o plexo parotídeo. Ó. E do plexo parotídeo sai inervação para todos esses músculos da face. Todos os músculos da face. A relação dele com a parótida é importante. Os tumores de parótida cursam com paralisia facial e uma cirurgia de um tumor de parótida é algo delicadíssimo. Você tem que dissecar o nervo facial, senão a pessoa fica como sequela com paralisia facial. Tá? Trigêmeo, aqui, vestíbulo coclear. Ah, não, aqui não. Olha só, isso aqui, ó, é o temporal, né? Isso aqui, ó, é o meato acústico interno. Esse conjunto aqui é o facial e o vestíbulo coclear que entram no meato acústico interno. Tá certo? E aqui para baixo o glossofaríngeo, o vago e o acessório. Tá certo? Muito bem. Como eu falei para vocês, esses nervos eles têm então que, acho que a gente só tem mais 2 slides, sair do crânio, né? Então, quando você estuda o crânio, vocês lembram disso? Quando você abre o crânio e tira ali a calvária, né? A abóbada craniana,
você olha embaixo, a base do crânio, principalmente quando você olha por dentro, você vê uma série de aberturas. Essas aberturas estão associadas à passagem dos nervos, né? Que tem origem no sistema nervoso central e tem que sair da cavidade do crânio. Então, se você olhar, por exemplo, no etimoide, você tem aquela lâmina cribriforme, com vários orifíciozinhos, são os vários filetes do olfatório, que vem aqui em direção ao bulbo olfatório. Tá? Ali, medialmente à asa menor do esfenoide, você tem uma abertura que é o canal óptico, né? O nervo óptico vai passar por ali. Ok? Mais lateralmente aqui, ó, entre a asa menor e a maior do esfenoide, eu tenho uma fissura, uma passagem aqui em forma de fissura, que eu chamo de fissura orbital superior. Ela vai em direção à órbita também. Tá? Pela fissura orbital superior, ó, vão passar diversos nervos. O nervo oculomotor, né? O nervo abducente, o nervo troclear, todos vão passar por aqui. Tá? Inclusive, ó, uma parte do trigêmeo, tá vendo? Essa parte aqui oftálmica do trigêmeo vai passar pela fissura orbital superior também. Ok? O nervo trigêmeo, ó, as outras partes dele vão passar a parte maxilar pelo forame redondo e a parte mandibular pelo forame oval. Então tá aqui, ó. A parte maxilar vai passar aqui pelo forame redondo e a parte mandibular pelo forame oval. Tá? Eu tenho aqui, ó, medialmente, um forame oval chamado forame jugular. Né? Aliás, não, desculpe, isso aqui é a fissura, é o forame lacerado, não é nada de forame jugular. Isso é o forame lacerado, nada de importante aqui. Mas mais aqui, ó, indo para trás, ó, isso aqui é fossa anterior do crânio, fossa média, aqui fossa posterior. Ó. Entre a fossa posterior e a fossa média, ó, eu tenho a parte petrosa do temporal. Tá? Então, aqui na parte petrosa do temporal, eu vou encontrar ó, aqui o meato acústico externo com o poro acústico interno, com o poro acústico interno. Né? O facial e o coclear vão entrar aqui. O vestíbulo coclear vão entrar aqui. Tá? Então, são eles que a gente está vendo aqui. Ó. O facial e o vestíbulo coclear. E passando por esse, aqui agora, medialmente a ele, aqui sim, o forame jugular, nós vamos ter o 9º, 10º e o 11º. Tá? Então, nós vamos ter o glossofaríngeo, o vago e o acessório passando aqui. Ok? E mais aqui, ó, próximo ao forame magno, lateralmente a ele aqui, nós vamos ter o canal do hipoglosso. E o 12º par craniano, o nervo hipoglosso, vai passar aqui pelo canal do hipoglosso. Então, todas essas aberturas representam a passagem de nervo, de vasos sanguíneos também, mas dos nervos cranianos, sobretudo. Ok, pessoal? Então, está aqui, ó, mostrando para vocês ó, algumas desses nervos indo por essas passagens, aqui o olfatório, aqui o óptico, indo para o canal óptico, né? Aqui o óculo motor, indo para a fissura orbital superior, aqui o troclear, saindo aqui de trás, indo para a fissura orbital superior também, né? Aqui, eu acho que é trigêmeo, vindo aqui para a região do gânglio trigeminal. Isso aqui é facial e vestíbulo coclear. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, é que vocês entendessem assim, onde fica o tronco encefálico, qual é a posição dele no corpo. Ele é um intermediário entre a medula espinal e os centros chamados centros superiores, de encéfalo e telencéfalo. Né? Ele é um intermediário entre o cerebelo e todas as outras partes do sistema nervoso central. Tudo tem que passar por ele, do cerebelo para qualquer outro lugar ou de qualquer outro lugar para o cerebelo. Ele é o local aonde estão localizados os núcleos dos nervos espinais, do 3º ao 12º. Então, todos os nervos, os nervos cranianos, todos os nervos cranianos que fazem a inervação do pescoço para cima e de vísceras torácicas e abdominais, eles têm os seus núcleos no tronco encefálico.
E ele é sede de núcleos próprios que interferem com tudo, desde a motricidade, né? Da motricidade associada à nossa locomoção, por exemplo, a motricidade dos nossos músculos respiratórios, a motricidade dos nossos músculos do bulbo do olho, pelas suas conexões com os núcleos dos nervos cranianos. Enfim, a importante função daquela substância reticular, né? Todo aquele conjunto que está associado ao sistema reticular, associado a quase todas as funções do corpo, desde respiração, função cardíaca, sistema de você despertar, enfim, várias funções, tudo isso no interior do tronco encefálico. Então, o tronco encefálico é uma região vital, né? As lesões ao tronco encefálico são lesões que têm gravidade muito grande, a não ser que sejam lesões pontuais, que peguem pequenas partes do tronco encefálico, então você vai ter alterações mais pontuais, mas alterações mais maciças são incompatíveis com a vida. Ok, pessoal? Era isso que eu queria falar com vocês. Não sei se tem algum professor da casa presente. Se tiver, é momento de se manifestar, seria ótimo. Qualquer colega da casa ou fora da casa que possa nos acrescentar alguma coisa, os microfones estão liberados, vocês podem falar à vontade. Algum colega da pós-graduação também, todos vocês estão liberados para acrescentarem informações que julgarem pertinentes, importantes, ou tirarem dúvidas, né? Que se eu tiver à altura de responder. Tá? Fora isso, nós temos algumas perguntas dos alunos, né? Por exemplo, a Andressa Cortes. Eu sei, pessoal, que esse tronco encefálico é uma das partes mais complexas do sistema nervoso, né? Então, ninguém espera que vocês saiam sabendo tudo que eu falei aqui, mas pelo menos que tenham uma noção geral da situação do tronco encefálico em relação ao sistema nervoso central. Então, uma pergunta da Andressa não consegui compreender se um núcleo de um nervo craniano recebe fibras aferentes e desse mesmo núcleo partem fibras eferentes. O núcleo do nervo craniano, se ele é de um nervo craniano motor, associado à motricidade, por exemplo, o óculo motor, né? Que ele está associado somente à motricidade dos músculos do bulbo do olho. Partem fibras dele, fibras eferentes, só. Tá? Partem fibras eferentes. É claro que ele tem conexões superiores que vão influenciar a sua ação, mas ele é considerado um nervo eferente. As fibras dele, daquele nervo craniano, ligados àquele núcleo, estão partindo do núcleo para a periferia. São fibras eferentes. Se ele é um núcleo de um nervo craniano associado somente à sensibilidade, por exemplo, o vestíbulo coclear, ele só recebe informações sensitivas de posição, né, e de audição. Então, aquele núcleo ali, ele só recebe fibras aferentes. Tá? Fibras em direção ao sistema nervoso central. Dali dele vão partir tratos, né, a outras partes para que todo esse sistema seja controlado. Mas o nervo propriamente e o núcleo, as fibras são somente aferentes para ele. Então, um nervo craniano, um núcleo de nervo craniano, ele recebe fibras aferentes se ele é um nervo sensitivo. Envia fibras eferentes se ele é um nervo motor. Ou, como por exemplo o nervo trigêmeo, faz as duas coisas, sendo um nervo misto, tendo uma parte sensitiva e uma parte motora. Tá? Algumas pessoas apresentam menor sensibilidade à dor. Pode ser que elas possuam algumas alterações no núcleo da RAF. Essa questão do limiar da dor envolve diversas coisas, mas pode ter alguma coisa a ver, sim, com os núcleos da RAF. Porque esses núcleos da RAF ali, eles têm associação com a parte no telencéfalo do sistema límbico. É a parte emotiva da dor, né? A dor ela tem um componente emotivo muito grande. Por exemplo, uma coisa simplória. Se você... eu quero começar a fazer ginástica e tal. Aí vai numa academia, faz ginástica e tal. Depois no dia seguinte está todo dolorido.
não é uma dor tão doída, porque ela está associada a uma coisa gratificante, que é o fato de você ter ido lá fazer o que você tinha que fazer, né? Mas se você levou uma surra na rua, né, aquela dor ela dói mais, porque ela é associada a uma coisa ruim, a uma coisa que te chocou muito, né? Então, isso aí é mediado pelo sistema límbico, por parte específica do sistema nervoso central. E os núcleos da RAF têm muita interação com essa parte. Então, um dos pontos onde o especialista em dor age é no controle dessa parte emocional da dor. Isso é muito importante. Tá? E ainda da Andressa. As fibras que saem do tronco encefálico e da medula em direção ao cerebelo, depois elas devem se encaminhar ao cérebro ou terminam no cerebelo? Como a gente está dando para perceber até agora, tudo aquilo ali é conectado, né? Então, as fibras que saem do tronco e vão em direção à medula, elas podem ser o início de uma via que depois vai continuar do cerebelo para outro lugar. Porque qual é a função de uma fibra, por exemplo, ir da medula espinal até o cerebelo? Por que ela vai lá? Você lá de cima enviou uma mensagem no telencéfalo, né? E essa mensagem é uma mensagem motora, para eu contrair um músculo. Para eu contrair um músculo que vai me permitir pegar uma coisa aqui. No meio desse caminho, o cerebelo ele vai ajudando a modular isso, para que nem eu vá com muita força e passe de onde eu vou, ou também não pare antes, eu vá exatamente onde eu quero. Como que ele faz isso? Através, por exemplo, de um trato espinocerebelar, ele recebe uma informação somestésica daquele músculo. Ele recebe uma informação sensitiva dizendo o grau de contração daquele músculo. Tá? E aí, de posse dessa informação, ele retroalimenta o telencéfalo para que o telencéfalo possa recalcular essa ordem motora. Entendeu? Então, ele vai corrigindo, né, através dessa retroalimentação, pela informação somestésica que ele tem, o movimento motor. Então, da mesma forma que tem que chegar uma via até o cerebelo, tem que sair uma via do cerebelo em direção superior. E vai passar pelo tronco encefálico. Tá? Então, são circuitos. Né? Tudo no nosso sistema nervoso central funciona em circuitos. Por isso que é extremamente complexo. Né? Não existe uma via direto descendo, uma via direto subindo. Todas essas vias têm comunicações entre si, né? Todas as vias têm comunicações transversais importantíssimas, e por isso que a gente é um ser vivo capaz de atividades tão complexas, né? Quanto realizar uma pintura espetacular, etc. Ok, pessoal? Eu estou vendo que as perguntas que tinham são essas aqui, não tem mais nenhuma. Então, eu gostaria de saber se alguém mais quer perguntar alguma coisa, alguém mais quer fazer algum comentário. E se ninguém mais quer comentar, então nem tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar nossa atividade de hoje. Pessoal, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E continuamos na próxima segunda-feira, né, com o nosso curso de neuroanatomia. Ok? Um grande abraço para todos